São 17 horas em Paris, 15 horas em Bissau. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos reagiu à agressão feita ao advogado Marcelino Tumpé, dizendo que a impunidade e a violência estão a ser institucionalizadas no país. O ex-presidente do Parlamento de São Tomé foi libertado ontem por falta de indícios fortes de envolvimento no assalto ao quartel na sexta-feira. Delfim Neves fala neste momento aos jornalistas. O presidente francês aterrou hoje nos Estados Unidos para uma visita oficial de 3 dias. O apoio à Ucrânia no combate contra a agressão russa vai estar no centro dos trabalhos. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Lucien Bissanguet e o jornal começa agora. Em São Tomé e Príncipe, o ex-presidente do Parlamento foi libertado esta terça-feira por falta de indícios fortes de envolvimento no assalto ao quartel na sexta-feira passada, após ter sido detido pelos militares como alegado mandante. Delfim Neves ficou, no entanto, sujeito a termo de identidade e residência. Em entrevista à RFI, Hamilton Vaz, advogado do ex-presidente do Parlamento, fala em intentona e desmente as informações de que a juíza de instrução criminal teria facilitado a libertação de Delfim Neves. Juíza não faz milagre. Juíza deve atuar com base nos factos que tem à frente, e os factos de que ela dispunha, não há indícios do envolvimento dele nesse processo. O termo golpe de Estado é a apelidação que o primeiro-ministro deu ao assalto ao quartel. Nenhum órgão de soberania foi beliscado. É um assalto ao quartel feito por um grupo de cidadãos, 4 civis, fracos, sem nenhuma preparação, que foram introduzidos dentro do quartel, naquilo que eu chego também a chamar um teatro, uma inventona, se não tramóia, para aniquilar o Delfim Neves e o Arlésio Costa. Não faltava muito para que o Delfim Neves, ex-presidente da Assembleia, também fosse abatido. Hamilton Vaz, advogado do ex-presidente do Parlamento de São Tomé. Recordo que Delfim Neves dá neste momento uma conferência de imprensa aos jornalistas na capital são tomense. Este é um assunto que vamos continuar a desenvolver aqui na RFI em português. Guiné-Bissau, o advogado Marcelino Tumpé foi espancado ontem à noite por um grupo de homens fardados e armados que entraram na casa do analista jurídico. A Liga dos Direitos Humanos reagiu a esta agressão e diz que a impunidade e a violência estão a ser institucionalizados no país. A correspondência é de Moussa Baldé. Marcelino Tumpé é advogado de 18 dos detidos, entre civis e militares acusados de tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro passado. O próprio Marcelino contou à Liga dos Direitos Humanos que, no momento das agressões, a sua esposa, grávida de 8 meses, ainda tentou demover os seus agressores, mas não teve sucesso. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, o também advogado Augusto Mário da Silva, disse esta quarta-feira aos jornalistas que se fica com a impressão de que a impunidade e a violência estão a ser institucionalizadas na Guiné-Bissau. Isso é inaceitável. E, além do mais, o Marcelino Tumpé identificou com precisão as pessoas que foram à sua casa. Portanto, é preciso, de facto, nós agirmos. Não me cabe a mim revelar essas pessoas. O Marcelino, em tempo devido, terá a oportunidade de revelar. Mas que a sociedade fique a saber que ele identificou as pessoas que foram à casa dele. São 5 indivíduos. É preciso que as autoridades policiais deixem de brincadeira de investigar. Pegando neste caso de Marcelino Tumpé, o presidente da Liga dos Direitos Humanos voltou a apelar às autoridades e à polícia no sentido de tudo fazerem para estancar a onda de agressões aos cidadãos e ainda traduzir à justiça os autores daqueles atos. Moussa Baldé, Bissau, RFI. O presidente guineense Umaru Sissoko Embalo já reagiu à agressão feita ao advogado Marcelino Tumpé e veio condenar a agressão. Angola, Isabel dos Santos, a filha do antigo presidente José Eduardo Santos, empresária atualmente sob mandado de captura internacional, alega estar a ser alvo de perseguição política. Em entrevista exclusiva à CNN Portugal, a empresária diz não ter quaisquer dúvidas de que ainda irá contribuir para o futuro político do país. Eu não tenho dúvida que de uma forma ou de outra eu vou contribuir para o futuro político do meu país.
Eu acredito que Angola precisa de um novo futuro político. Hoje são os desafios da economia, do emprego, do bem-estar social. Como é que as pessoas vivem melhor? Temos um grande desafio que é a urbanização. Como é que nós vamos preparar as nossas cidades de forma a poderem receber estes milhões de pessoas que nascem todos os anos? Com água, com luz e que não seja só conversa. Outro desafio que nós temos é a segurança alimentar. Hoje produzimos muito pouco e vimos que na altura do Covid, quando os preços dos contentores, da logística, porque nós importamos muito, dispararam, que os preços em Angola da comida também subiram muito. Também a comida ficou muito, muito cara. Portanto, a questão da segurança alimentar, com uma população que está a chegar a 30 milhões, é um dos outros temas. E acredito que hoje os partidos políticos que estão no poder ou que estão na oposição estão a olhar para estas questões. Não há uma visão, não há um plano. Para Angola hoje não há visão, não há um plano estratégico de como desenvolver, como tornar Angola competitiva. Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, que esteve no poder há pelo menos 40 anos, em entrevista exclusiva à CNN. Até ao dia 17 de dezembro, as portas do Teatro Elinga, em Luanda, Angola, abrem-se no âmbito do FENACULT, cuja edição deste ano é alusiva ao centenário de Agostinho Neto. No Elinga, a atividade começou este fim de semana, como explicou à RFI o diretor do teatro, José Mena Abrantes. No âmbito do centenário de nascimento do primeiro presidente de Angola, o Dr. Agostinho Neto, o governo provincial de Luanda e acho que os governos provinciais de outras províncias estão a levar a cabo um Festival Nacional de Cultura, o FENACULT. E então, para diversificar a apresentação de peças, o Elinga foi também escolhido para apresentar no seu espaço algumas das peças que já foram levadas à cena em alusão precisamente ao Dr. Agostinho Neto. Entretanto, nós quisemos de alguma forma, como este ano foi também o centenário de José Saramago e há algumas afinidades de biografia entre os dois, quisemos repor a Errância de Caim, uma adaptação que eu fiz do romance Caim, para explorar precisamente essa ligação. Ambos se dedicaram sempre toda a vida a causas nobres, à luta por uma humanidade pacífica e de desenvolvimento. José Mena Abrantes, diretor do Teatro Elinga, em Angola, entrevistado aqui por Cristiana Soares. Este é o excerto de uma entrevista que pode ouvir de forma mais alargada na rubrica Cultura. José Mamzambi, artista de origem congolesa que cresceu em Luanda, corre o risco de ser expulso de França a viver em Amiens. José Mambanzi já viu 3 pedidos de regularização serem recusados. As autoridades alegam que a entrada na Europa foi feita com dados e passaportes falsos. O artista congolês nega estas acusações. Passei toda a minha vida em Angola, cresci na casa da minha avó com toda a família e tinha muita violência, porque meu pai nunca esteve presente, a minha mãe nunca teve tempo para mim. Com 10 anos fui acusado de feiticeiro, comecei a viver na rua e eu não queria continuar com essa vida, então eu queria uma vida melhor. Tinha um amigo que fez um passaporte falso com uma idade mais elevada, porque naquela época eu era menor de idade e não poderia viajar. Entretanto, a sua vida em França acabou por ganhar um sentido na arte, não é? E agora corre o risco de ser reenviado novamente para Angola. Sim, por causa do passaporte que eu tinha apresentado, passaporte falso, e por ter mostrado a minha verdadeira identidade de congolesa. E eles disseram por causa disso e por eu não estar integrado na sociedade, que é uma desculpa totalmente falsa. Estão a dizer que eu não sou útil para eles. Que ser artista não é uma profissão. O artista de origem congolesa José Mamzambi, entrevistado aqui por Cristiana Soares. O julgamento dos acusados no ataque de Grande Bassam começou hoje no Tribunal Criminal de Abidjan, na Costa do Marfim. Os factos remontam a 13 de março de 2016, quando 19 pessoas e 3 militares perderam a vida num tiroteio nesta estância balnear localizada a cerca de 40 quilómetros a leste da capital marfinense. Na época, o atentado foi reivindicado pelos terroristas da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Um homem ficou ferido hoje sem gravidade na Embaixada da Ucrânia em Madrid devido à explosão de um artefacto que estava dentro de um envelope. Avança a Polícia Nacional Espanhola. É o ponto final neste bloco informativo.